Desde que saiu aquelas informações de que a PF havia enviado o relatório pro Fachin, que o Supremo está brutalmente acuado. Na verdade, desde umas semanas antes, com todos os ataques em cima do Toffoli. Porque, como eu já tô falando tem uns dias já, tem sangue na água. E todo mundo que tem seus problemas do Supremo agora vai aproveitar a oportunidade e partir pra cima do Supremo pra tentar recuperar o seu poder. Finalmente, o Supremo está com a mão no nível extraordinário, porque eles nunca estiveram tão fragilizados. Então, esse é o rolê, tipo, o Supremo nunca esteve tão fragilizado desde... É que o Supremo nunca teve destaque, na verdade. Na verdade seja dito, o Supremo nunca teve destaque. O Supremo nunca teve o destaque que ele teve nesse momento. Esse é o game. Tipo, eles nunca tiveram o destaque que eles têm agora. Eles nunca acumularam tantos poderes desde 2002. Tipo, o século XXI é o momento que eles vêm ganhando cada vez mais poder e o bagulho escalou pra cá desde 2019. Esse é o game. Bom, aí... Aí, no dia seguinte, depois de todo aquele e-mail lá e aquela reunião que os ministros fizeram, teve a gravação dos áudios e alguém... que até agora ninguém sabe quem gravou a conversa dos ministros. Foi uma reunião de mais de 3 horas. Ou seja, é simplesmente humanamente impossível que alguém tenha lembrado de absolutamente todos os detalhes e esses quotes. O Fux foi um dos ministros que não estava presente fisicamente na reunião. Ele estava por videochamada. Pode ser que ele tenha gravado essa no OBS e vazado depois. Mas muito provavelmente foi o Toffoli. Muito provavelmente foi o Toffoli que gravou, mas quem vazou isso pra mídia, eu não sei. Segundo o Eduardo Bisotto, o Toffoli é meio... Então provavelmente ele deve ter feito essa... Realmente, ele pode ter vazado isso daí pra imprensa sem pensar muito no colateral. Só pra todo mundo falar, vamos blocar aqui, vamos se proteger. Só o Poder 360 conseguiu. Esse é o rolê. E estão tentando exigir do Poder 360 que ele entregue a fonte. Isso é crime. Tipo, está na nossa Constituição. Um jornalista não precisa divulgar as suas fontes. Tipo, e estão querendo forçar o Poder 360 a entregar suas fontes. É maravilhoso. Aí beleza, aí você tem toda a conversa, você tem toda uma situação que foi levantada aqui. Bom, desde que vazou essas informações, o pau começou a torar. O Supremo tá em modo defesa. Beleza? Eles estão em modo defesa. Tipo, Moraes decreta quebra de sigilo bancário de suspeitos para apurar venda de dados de ministros. Aí começou um caos. Basicamente, o Alexandre de Moraes, ele tá prendendo todo burocrata, todo técnico da Receita Federal e pessoas da PF. As pessoas da PF estão sendo investigadas, mas o pessoal da Receita Federal, eles estão sendo investigados e presos. Os caras estão usando tornozeleira eletrônica porque eles tiveram acesso aos dados de parentes da pariu de ministro supremo. Rapaziada, se você acha que isso daqui não vai dar em nada, você só é burro. Beleza? Não é nem uma questão de nada nunca acontece. Não, você só é burro. Tá entendendo? Nessa altura do campeonato, se você não consegue notar padrões aqui e notar que o Supremo, pela primeira vez, tá na defensiva e um bicho acuado ataca com muito mais raiva, você só é burro. Beleza? As coisas estão acontecendo. Tipo, nada não acontece até que elas finalmente acontecem. Tipo, não é meme, não é tipo, coisas estão acontecendo. Qual que vai ser o final disso? Eu não sei. Eu levantei o shitpost que, olha só, o André Mendonça, ele vai se engrandecer pela posição dele e vai fazer acontecer e vai poder tocar o puteiro, tipo, e vai entender que ele, na posição que ele está agora, ele pode se tornar um protagonista. Olha o tweet. Olha a informação. Olha que foi a declaração de hoje. Bastidores. Assessores... Fala, BH. Assessores de Mendonça acreditam que o ministro não aliviará nem 1 centímetro no caso Master. Gabinete do relator do STF afirma que o inquérito marcará a biografia do ministro e que ele vai entrar para a história. Mendonça, como já apurado, compreende que o processo é o mais importante de sua carreira. Então, o que eu falei, basicamente, é o que eu acho que pode vir a se tornar talvez a verdade. Calma, eu sei. O pessoal viu essa matéria, isso daqui saiu. Essa matéria, saiu essa informação. Eu não lembro qual que foi o jornal que deu essa informação aqui, mas saiu essa informação e o pessoal já saiu comemorando. O Mendonça tem o INSS e o Master nas mãos. Ele realmente pode se tornar uma versão
hipertrofiada do Sérgio Moro, certo? Ele pode. Porém, ele é amigo pessoal de Dias Toffoli. Ele escreveu um livro em homenagem a ele. Só que, vamos lá, talvez ele pode olhar pro Dias Toffoli e falar: amigos, negócios à partes. E passar o facão no Dias Toffoli. Certo? Ele pode mandar amizade a pariu e sacrificar o Dias Toffoli e, tá ligado? E correr pro paraíso. Ele pode. Ele tem essa opção. Ele literalmente tem... Ele tem essa escolha. Cara, imagina que esse cara... Vamos lá. No dia que rolou a reunião no Supremo, o Toffoli deixa a relatoria do caso e ele assume... Acho que uma hora depois sai a notícia de que ele havia assumido o caso. Imagina o que esse cara pensou quando ele foi dormir, tá ligado? A hora que ele deitou a cabeça no travesseiro e pensou: ok, eu posso me tornar o homem mais importante da República, eu posso me tornar o homem mais importante da política brasileira pela próxima década, se assim eu quiser. Não é nem se... ele vai ter que fazer... Não. Se assim ele quiser, ele pode se tornar o homem mais importante do Brasil na próxima década. Ele pode. É só ele querer. É literalmente isso. É só ele querer. É só falar: ok, eu quero. Beleza, eu vou fazer isso. E, cara, meio que ele já começou a fazer coisas aqui. André Mendonça dá autonomia à Polícia Federal e autoriza a instituição a trocar nomes de peritos definidos por Toffoli. Lembra disso? O Toffoli definiu a dedo quem seriam os peritos que iriam trabalhar no caso do Master. Ele falou: PF, vocês estão livres, façam o que vocês bem entenderem. Para investigadores, a chegada de Mendonça é o início de uma condução mais transparente e autônoma na investigação. Ou seja, o cara soltou ele está começando a soltar os cachorros. Onde isso vai acabar, o que exatamente vai acontecer, ninguém sabe. Essa é a pica aqui. André Mendonça revê a decisão de Toffoli e empodera Master, PF no caso Master. Autorização para a PF realizar perícias sem as restrições anteriores, adotando o fluxo ordinário de trabalho pericial da instituição. Basicamente, o Toffoli exigiu que tudo passasse pela sua caneta. Ele iria autorizar qualquer perícia, qualquer coisa. Tudo seria... Não, ele só deixou a PF trabalhar como ela sempre trabalhou. Tá entendendo? Olha o Hector. Hector, o Cavaleiro, mandou R$12. Boa noite, tu esqueceu de fixar o Donas. André Mendonça, herói nacional? Derrocador da Seja da República? Cara, ele pode ser. Vou fixar de novo. Ele pode ser. Ele pode ser o homem que vai colapsar a Sexta República, mas ele pode simplesmente ser só um juiz do Supremo e ficar quietinho e não voar muito perto do sol. Cara, porque é o seguinte, vamos lá. O Bizu tava falando na live dele hoje antes de eu abrir a minha e é um negócio que eu também eu falo há muito tempo. Uma hora a esquerda vai perder todo esse poder. Uma hora o Supremo perde esse poder. Nenhum regime no Brasil é perpétuo. Nenhum regime no Brasil é perpétuo. Nenhum estado das coisas permanece fixo por muito tempo. Você conseguiria imaginar... Imagina você um petista em 2009. Um petista em 2009, se você chegasse pra ele e falasse: cara, o Lula vai ser preso em 10 anos. Ele ia rir da sua cara. Ele ia cuspir na sua cara. O que aconteceu 10 anos depois? O Lula foi preso. Se você chegasse para um militar, sabe, um burocrata do regime militar, em 1967 e falar: cara, o regime vai colapsar em menos de 10 anos. Ele ia rir de você. Em 73, o Brasil estava voando. A aprovação se eu não me engano, era do Geisel, à época. Estava no teto, irmão. O Brasil estava voando como nunca voou. O Brasil cresceu como nunca cresceu na sua história. As coisas mudam. O Medici, muito obrigado. O Medici tinha uma aprovação absurda. E esse é um negócio que tentam mentir pra todo mundo, que eles eram um governo impopular. Não, eles eram populares. É isso, cara, é isso. Então, as coisas aqui no Brasil, elas mudam muito rápido, do dia pra noite. No início de... Vamos lá.
Se você chegasse pra Dilma em 2012, no auge da sua popularidade, e falar pra ela, Dilma, você vai ser reeleita, e ela iria olhar pra você com um olhar vazio de que tem uma baixa capacidade cognitiva, babando, e ia chegar um auxiliar e falar com você, sério, ela vai ser reeleita? Mas daí você conta pra esse assessor que, tipo, mas ela vai ser impeachmentada. Não, impossível, ela está no auge da sua popularidade. Olha, cara, é isso. Então as coisas mudam no Brasil de forma muito rápida, de forma absurdamente inesperada. Você imaginaria que nós teríamos de todos os lugares, a Rede Globo entrando nessa guerra contra o Supremo? A mesma Rede Globo que fez um documentário colocando Alexandre de Moraes e demais ministros do Supremo num pedestal como, nossa, salvadores da República. A Globo entrou na guerra. A Globo entrou na guerra contra o Supremo. Porque o Supremo começou a incomodar a Globo. Hoje, a gente teve uma possibilidade que foi aventada de, talvez, prender a Malu Gaspar. Brother. Prender a Malu Gaspar? Hein? É isso mesmo? Alexandre de Moraes, você vai colocar um dedo em uma jornalista da Rede Globo? Hã? É isso. Existe essa possibilidade, tá sendo aventado. É sério, Alexandre de Moraes? Você vai? Você vai tentar? Cara, o dia inteiro tá sendo dito, basicamente. Basicamente todo o debate aqui, tipo, o Alexandre de Moraes tá com a Malu Gaspar. Ele está profundamente com a Malu Gaspar. Então já tá sendo levantada a possibilidade do Alexandre de Moraes tentar fazer alguma coisa contra ela. É desespero. Vocês não estão entendendo que isso se chama desespero? Por quê? Porque o Supremo está na sua pior posição em uma década. O Supremo está enfraquecido, o Supremo está rachado. Internamente e fora. Tá todo mundo atacando. Pô, cara, calma lá, pelo amor de Deus. Sabe? Nada nunca acontece. Vai dar enfeijoada. Você só é burro. As coisas já estão acontecendo, tá ligado? As coisas literalmente estão acontecendo na sua frente, seu monstro. Aqui. Autorização para PF, aí voltando com o André Mendonça aqui. Restrição, adotando fluxo ordinário, permissão para troca de peritos, anteriormente. Devolução de acesso amplo às provas e materiais apreendidos, como celulares e documentos que antes estavam sob a custódia mais restrita do STF ou com limitações impostas à PF. O Mendonça liberou a PF para poder seguir a investigação. O Mendonça liberou a PF para trabalhar. Eu acho que o Mendonça quer entrar pra história. O Alexandre, como eu já falei, ele pode ser para nós, para a direita, o que o Alexandre de Moraes foi pra esquerda. O Alexandre de Moraes, ele é cria do MDB, do PSDB, certo? Ele sempre esteve alinhado com aquilo que foi a direita brasileira no início da década de 10, durante a década de 90. O que o PT desenhava, o Alexandre de Moraes ele foi indicado pelo Temer. O Alexandre de Moraes, antes de chegar ao Supremo, ele era tratado como um psicopata pela esquerda brasileira. Ele era um vilão pra esquerda brasileira. Olha o que ele virou pra esquerda. O André Mendonça, ele é amiguinho pessoal do Toffoli, ele homenageou o Toffoli. Mas esse cara, a qualquer momento, ele pode simplesmente nucar a esquerda brasileira e, sabe, e a gente vai rir pra... A gente vai se divertir. É isso, sabe? Vamos ver o que vai acontecer. Eu não sei. Ele pode, ele tem essa opção. Ele tem essa opção. Ele tem essa opção. Ele pode, se ele quiser. Eu não sei se ele quer. É isso aí. Mas já começou a brincadeira. Dito isso, hoje o Delvor Caro ele foi convocado pra depor na CPMI do INSS. Você só sabe, só não quer aceitar... Ciop, cara, desculpa, velho. Fica aí berrando. Ai, nada acontece, não tá acontecendo nada, feijoada. Tá bom, cara, tá bom. Aqui, ministro do STF, André Mendonça, isso daqui 6 horas depois daquela matéria ali, de que os assessores dele disseram que ele quer entrar pra história. O Xande não se aguenta, o Xande tá desesperado. O ministro do STF, André Mendonça, decide proteger Daniel Vorcaro e determina que ele não é obrigado a depor na CPMI do INSS. O Vorcaro vai mesmo assim? Ó, não é que o André Mendonça ele impediu, ele só falou, você não é obrigado.
Isso daqui foi 6 horas depois da divulgação daquela matéria ali. Ele vai mesmo? Daniel Alvarenga vai pra CPMI? Eu não sei. Eu não sei. Pode ser que ele arregue, falhe e não voa, tá ligado? Então, estou aguardando o depoimento do Daniel Alvarenga na CPMI. Aí, enquanto o André Mendonça tá fazendo essas movimentações aí pró-PF, pró-deixar as coisas acontecerem, a favor de deixar o pessoal ali fazer essa investigação. E, pô, quanto mais a PF investiga, mais eles acham. Inclusive, eu vi um rumor, eu não sei se tá confirmado, de que tem mensagens, se eu não me engano, tem mensagens diretas entre o Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes. Agora, irmão, quem quer produzir misinformation na internet pra rir da nossa cara, tá autorizado. Porque qualquer que você colocar PF encontra em celular de Vorcaro, todo mundo vai acreditar. Então, eu não sei. Mas o que a gente tem confirmado é que, melhor, o que eu vi no meu Twitter. Pô, deixa eu dar um check aqui agora. Aqui. Isso daqui, eu tô vendo na Gazeta do Povo. PF cita mais de 10 encontros presenciais entre Vorcaro e Toffoli. 10 encontros. 10 encontros. Cara, maravilhoso. Eu tenho que jogar isso aqui no meu texto ali antes que eu esqueça. No mínimo, é o que a PF conseguiu identificar. Aí, o que a gente tem essas informações aqui. Isso daqui saiu ontem, 18 de fevereiro. Moraes está com sangue nos olhos. Aliados de Alexandre de Moraes dizem que ministro do STF está com sangue nos olhos para descobrir quem acessou dados de sua esposa. Bom, o que a gente tem isso daqui também. Aqui. André Mendonça proibiu Daniel Vorcaro de viajar a Brasília de jatinho particular. Porque, pariu, você não vai botar um cara no jatinho particular. Ele realmente pode. Ele foi preso tentando fugir do Brasil, beleza? Calma lá também, né? Calma, ô, negada, não sejam idiotas também, né? Calma lá também, né? Tipo, ele foi preso tentando fugir do Brasil. Tipo, não vai, cara, você não vai andar de jatinho não, filho da... Também, calma lá também, né? Fora o risco de cair. A gente precisava de declarações do André Mendonça no sentido de: eu não tenho qualquer tipo de pensamento suicida, minha vida é muito boa, não tenho vontade de matar o saudável. A gente precisa que ele fale isso publicamente todos os dias, tá entendendo? Cadê aqui? Então, o Xandão tá por quem revelou os dados da mulher dele, vulgo aquele contrato de 129 milhões de reais que ela firmou com o escritório dela e dele também, firmaram com Daniel Vorcaro. Aí, Moraes manda a PF intimar o presidente da Unafisco após críticas ao STF. Vocês viram esse vídeo? Isso daqui foram algumas horas depois da entrevista. Algumas horas depois do presidente desse sindicato de fiscais da Receita dar uma entrevista na Rede Globo. Horas. O Alexandre de Moraes convoca ele pra prestar depoimento, irmão. Que peça, velho. Agora, quando isso é colocado, é sempre colocado como um ataque à instituição, então coloca todos os ministros, aí coloca o PGR, aí coloca os parentes até não sei qual grau, entendeu? Tanto que essa pessoa, quer dizer, uma enteada, quer dizer, filha da ex-mulher, e estava na lista, tanto que apareceu. E aí, é o que eu digo, na nossa visão, na nossa leitura, é uma forma de... Vai ter algum falso positivo, entendeu? Essas pessoas aí que são funcionários do cerco, se tiver alguém fazendo como estão levantando, que ele estava imprimindo declarações dos ministros e vendendo, é um vexame enorme para a administração da Receita. Eu quero crer que isso não vá se confirmar, né? Porque, veja, alguém que está lá no CAC Laranjeiras, no Rio de Janeiro, está imprimindo declaração de imposto de renda dos ministros espalhados pelo país. Isso aí era para chamar a atenção muitíssimo. Vai dar um sistema alerta para ele, para todo mundo. Eu acho muito improvável que isso se confirme. O Xandão, acho que ele tá sentindo que sua base de apoio tendo para o PT não vai salvar ele. O Poder Executivo não vai salvar ele. Eu já falei isso. Alexandre de Moraes já cumpriu a sua função. Ele prendeu o Bolsonaro. É isso. Ele já prendeu o Bolsonaro. Ele já aquilombou todo o bolsonarismo. O bolsonarismo inteiro tem medo de falar no nome dele. Tá entendendo? Ele já é o bicho papão do bolsonarismo. Olha a campanha do Flávio. Tá entendendo? Não fala nada, tudo tem medo, sabe? O cara é obrigado a se render pro Nicolas Ferreira. Tipo, o Alexandre de Moraes sozinho, ele destruiu o bolsonarismo por completo.
Sabe? Eles são uma não força política. Eles são um ajuntado de grifters e influenciadores. E é isso. Tipo, como força política, já não é, eles só perderam ao longo de 8 anos. Valeu, Thiago. Cara, essa história do Moraes indo atrás de sindicatos, de auditor da Receita, é a coisa mais bizarra que eu já vi na minha vida. Eu mantenho minha tese. Eu acho que a burocracia vai dar um jeito de cortar as asinhas dele. A burocracia é literalmente a força que é a força política que está batendo de frente com o Alexandre de Moraes. Pela primeira vez, desde que ele se tornou o Xandão. Os bolsonaristas nunca conseguiram fazer um enfrentamento ao Alexandre de Moraes nesses termos. A burocracia brasileira tá conseguindo, sabe? Mas vamos ver. Eu posso dizer pelo auditor fiscal que isso em absoluto aconteceu. Quando apareceu essa confusão, que ele fez e reconhece, entendeu? Mas nós precisamos ter um pouco de proporcionalidade. Quer dizer, ele sabia que ao confessar isso, a corregedoria vai abrir um PAD, ele vai lá ser ouvido e ele vai ser penalizado, conforme diz o manual. Ele vai levar uma advertência. É isso que ele esperava, e não receber a Polícia Federal às 6 horas da manhã, né, fazendo mandado de busca na sua casa e botando uma tornozeleira. Né? Privação de liberdade é uma das... É algo que precisaria ser motivado. Então, enfim, já cansamos de falar dos inquéritos das fake news, da falta de respeito ao devido processo legal, e a gente está muitíssimo preocupado que isso tenha acontecido novamente. Rede Globo, Globo News. Isso daqui é uma entrevista na Globo News. Beleza? Isso daqui é uma entrevista na Globo News. Rede Globo, a mesma emissora que fez um documentário enaltecendo o trabalho desses... Há uma mensagem que eu preciso registrar, subliminar, que isso afeta muitos auditores, que é o seguinte: esse tipo de medida, ela busca humilhar, ela busca constranger e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje... Cara, a Globo News tá com medo? Eu vou ser bem sincero pra você. Não é a Globo News que tá com medo agora. Não é a Globo News que tá com medo agora. A Globo News, a Globo... Olha a história da Rede Globo. A Globo News, em algum momento da sua história, esteve do lado perdedor em uma disputa política na história brasileira? Em algum momento a Globo esteve do lado que estava perdendo? Não, né? A Globo é antifrágil, completamente antifrágil. Eles deram suporte ao regime militar até o regime militar fraquejar. Quando o regime militar fraquejou, eles... Diretas já. A Globo, durante a eleição de 89, tava lá. Vamos lá, é Orestes Squares. Não era Orestes, era o cara do PSDB, era o Mário Covas. Quando o Mário Covas se provou não ser um candidato inviável, Collor. Apoiaram Collor. E apoiaram Collor até a opinião pública virar. A opinião pública à época era a Rede Globo, né? Mas até todo mundo se virar contra Fernando Collor. Você quem tá com medo. Quem tá com medo deve ser a Malu Gaspar, né? Não. Que é quem vazou essas... Agora, num país sério, esses vazamentos chamam liberdade de imprensa. Quando foi com o Bolsonaro e com o Temer, era liberdade de imprensa. Cadê os defensores da imprensa agora? A imprensa, durante o governo Bolsonaro e nos últimos anos, perdeu totalmente a sua credibilidade. Beleza? A imprensa tá no seu pior momento. A imprensa tá no seu momento de maior fragilidade dessa do campeonato, porque ela não tem apoio de ninguém. Ninguém confia na imprensa profissional. Beleza? A imprensa profissional, em mídia tradicional. Ninguém confia em jornalista no Brasil hoje. Então eles estão no seu pior momento. Dito isso, a Globo sempre tá do lado do vencedor. Então, tipo, a Globo, quando o Collor começa a fraquejar no seu governo, eles pulam na barca do pessoal que queria o impeachment. Eles deram um suporte ali pro Itamar e, cara, se venderam completamente às graças do FHC. 8 anos ao lado do governo FHC. 8 anos ao lado do governo Lula. Estiveram com a Dilma até o momento da eleição. Aí eles queriam Aécio. Aécio não ganha. Cessou as críticas. Mas quando o burburinho do impeachment começa, Lava Jato. E, mano, e Lava Jato. E a Globo se alinha à Operação Lava Jato. Cid mandou R$10. A Globo sempre tá do lado que vence. Boa. Nesse caso, tenho que concordar com o Moraes. Maluco disse de forma displicente que monta grupo de fiscalização para ir atrás de autoridades, sem especificar que tipo de dado vasculha. Nando Mourismo cultural. Calma lá. Calma. Já vou mostrar. Eu não dou razão pro Alexandre de Moraes. Mano, o cara só fez um comentário. Ele só teceu um comentário aqui. Não é nada demais. Ele só teceu um comentário aqui, justo. Tá ligado? E o Xandão vai querer prender o cara.
Convocou ele para prestar depoimento. Mas a Globo deu todo o suporte possível para Lava Jato. Eles deram sim suporte pro governo Temer. Chega 2018, eles não queriam Bolsonaro. O Bolsonaro poderia, se ele quisesse, ter conseguido comprar o apoio da Rede Globo. Não, ele partiu pra guerra frontal, porque ele é um jeca, ele é um peão. Então ele partiu pra guerra frontal com a Rede Globo, e a Rede Globo dobrou a aposta e foi pra cima também. É a primeira vez ali que a Globo entrou em rota de colisão desde o dia 1 de um governo. Dito isso, a Globo perdeu a disputa com o Bolsonaro? Não, a Globo venceu. O Bolsonaro tá preso. A Globo deu suporte ao Alexandre de Moraes. Então, mesmo nesse momento em que a Globo entra ela do dia 1 do governo de alguém, no dia 1 do governo Bolsonaro, ela entra já em rota de colisão com o bolsonarismo. Inclusive, é meio que consenso, já tem essa declaração que vários jornalistas falam que eles seriam bolsonaristas, eles teriam se alinhado ao Bolsonaro, a Globo como instituição teria se alinhado ao Bolsonaro se o Bolsonaro não tivesse sido burro. Se ele tivesse conseguido jogar com eles ali e puxado eles pro lado, que nem o Bolsonaro fez com a Record, fez com o SBT e com as outras emissoras. A Globo perdeu a eleição. Nossa, a Globo perdeu uma eleição em 2018. Grande. A Globo já perdeu várias eleições. Ela perdeu a eleição com o Aécio, ela perdeu a eleição com o Mário Covas, perdeu a eleição com o Bolsonaro. Perder a eleição é de menos. O que importa é o que vem depois. A Globo faz de tudo pra sobreviver. Então, mesmo assim, a Globo venceu. Ela esteve ao lado do sistema. Ela esteve ao lado do judiciário, dos artistas e garantiu a eleição do Lula. Agora a Globo tá se virando contra o Supremo, porque o Supremo tá se virando contra ela. A Malu Gaspar não está com medo. Eu duvido que a Malu Gaspar tá com medo, porque ela tá na Rede Globo. Ela vai ser protagonista agora da Globo. Ela já é protagonista. Ela é protagonista dentro da emissora desde o início do ano. Se o Xandão comprar uma briga com a Rede Globo, o Xandão vai perder. Porque é mais ou menos essa é a nossa história moderna. Enquanto a Globo existir, ela vai vencer. É isso. Enquanto a Globo existir, ela tá vencendo. E ela declarou guerra ao Supremo Tribunal Federal. É isso, guys. Quem é que topa aí? Never bet against Globo. Essa é a única constante política na política brasileira. Nunca aposte contra a Globo. Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás. Aqui, ó. Isso daqui que o Cid tá falando. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar. Valeu, Asuna. Azuna 2107 mandou R$10. Valeu pelos 10. Crise política e crise financeira em 2027. E o AX Irã, com possível queda do regime e volta da monarquia persa. Nova ONU, crise financeira no Japão, crise na Inglaterra, queda demográfica, Epstein, Rússia x Ucrânia, China x Taiwan e guerra em Israel. O que é sobra pra Gen Z? Shitpost. Meme. Fazer piada com essa... Tipo, eu apenas estou monitorando a situação. Eu apenas estou monitorando a situação aqui com muito afinco. Eu tô zero Black Pill, tá ligado? Aqui é só Hope Pill, mano. É só Hope Pill. De fiscalização para ir atrás e busca amedrontar. E o pior é que dá certo. Se você for perguntar na Receita hoje, quem é que topa aí? Vamos organizar os grupos de fiscalização para ir atrás de altas autoridades? Você não vai encontrar nenhum. É menos arriscado fiscalizar membros do PCC do que altas autoridades da República hoje. Ai, e é verdade. Se bem que no caso do Xandão, né? Concreto, muito negativo para a nossa instituição. Resumo da ópera. Aí, por conta dessa entrevista aqui, cara, nada. Essa entrevista aqui não tem nada demais. Beleza? Vazamento. Daí tem as defendendo aqui o Xandão, vazamento de dados sigilosos na fiscalização é crime, comparando o STF ao PCC. Dito isso, o Xandão intimou ele a prestar depoimento. Manaura 25 mandou R$10. Valeu, Manaura. Eu queria comentar. Também mesmo tava te com ouvindo todas hoje mais as cedo lá limitações na... sobre a liberdade de expressão no Bananil, você ainda pode ter alguma opinião fora da curva? Esse garoto não kkkkkk. O Brasil vive uma dita branda. Eu falei pra vocês acham absurdo o meu comentário de que no Brasil nós temos muita liberdade de expressão porque o Estado brasileiro não tem capacidade de fazer fiscalização em cima do que vocês estão falando. Tipo, se eu jorjar demais perto do sol, eu vou ser preso. Se vocês jorjarem demais perto do sol, cara, muito provavelmente não vai acontecer com vocês.
no Reino Unido vocês serão presos. Tá entendendo? Tipo, eu só estou falando a realidade pura e simples. A realidade pura e simples. Se eu brincar demais, eu sou preso. Se vocês brincarem demais, cara, se você apagar sua conta, nada vai acontecer com você. Tipo, absolutamente nada vai acontecer com você. Tanto que a maior parte dos senhores aí sequer usa VPN. Beleza? Vocês sequer usam VPN, pelo amor de Deus. Tá ligado? Aprendam a entender a realidade. Bom, eu não vi isso daqui. Deixa eu dar um bisu. Também estava te ouvindo hoje mais cedo lá no CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso, na sua opinião, que ele está cometendo ao fazer isso. UOL? Peraí. Globo, beleza. UOL? Caras, é Daniela Lima, é UOL. Cadê o Psyop ali? Cadê o Primata? Nada nunca acontece. Não tá acontecendo nada. Não. Vai dar feijoada. UOL! A rede mais lulista tá aí, ó. Tacando Supremo. Tá ligado? Tipo, brother. Acorda, wake up. Também tava te ouvindo. O homem não tanca tanta coisa acontecendo. Imagina a tristeza desses 4 que passaram os últimos 6 anos defendendo tudo que o Supremo fazia. Defendendo, dando um endosso. Para agora. Deve ter sido uma reunião de briefing muito triste. Tá ligado? Tem que mudar a personalidade. Agora eu não posso defender tudo que o Supremo faz. Também estava te ouvindo hoje mais cedo lá no CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso, na sua opinião, que ele está cometendo ao fazer isso, ao determinar essa busca e apreensão e tudo mais. Quem é que pode frear, né, Alexandre de Moraes nesse caso? Que momento, caras. Que momento. Tipo, isso daqui é o equivalente ao pessoal do... Renato, eu admito. Estava certo, eu estava errado. A feijoada azedou. Esse papo de nada nunca acontece já passou. Dito isso... Uau! Ai. Te ouvindo hoje mais cedo lá no CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso. Cara, a mídia se virou contra o Alexandre de Moraes. O ensaio, eu acho que já... Isso daí não é um ataque direto. A Malu Gaspar é claramente um ataque. O que o Globo está fazendo, liderado pela Malu Gaspar, é um ataque mesmo. Aquilo dali é um ataque frontal. Ela tá vazando as maiores informações. Tá entendendo? Já tá sendo desenvolvido aí um início de revolta contra o Supremo. E, cara, o Supremo não pode entrar nessa briga. A única força que pode frear, agora respondendo essa coisa, a única força que pode frear Alexandre de Moraes é a Rede Globo, mesmo. É a Rede Globo. Não existe outra instituição que pode frear de fato o Alexandre de Moraes. É a Rede Globo. Se a Globo começar a bater no Xandão, ele cai. É isso. Beleza? É isso. Também tá... Febraban também. Beleza. Os bancos podem. O Xandão, ele tem muito cuidado pra lidar com banco aqui no Brasil. Então, eles não fazem lá muita coisa contra banco, não. Mas o sistema bancário, o sistema financeiro nacional quer destruir completamente qualquer possibilidade de surgir um outro esquema como o Master. Beleza? O que o sistema financeiro brasileiro quer é a manutenção do status quo, sabe? Estabilidade. Eles não querem aventureiros como Daniel Vorcaro entrosando. Eu tava te ouvindo hoje mais cedo lá no CBN falando sobre esse caso do Moraes e o abuso, na sua opinião, que ele tá cometendo ao fazer isso, ao determinar essa busca e apreensão e tudo mais. Quem é que pode frear? O Alexandre de Moraes tentou bater de frente com o sistema, com os bancos brasileiros durante a Magnitsky, né? O Pinguino mandou R$10. Ele tentou, né? Eu lembro o senhor disse do que eu tava me passando, mas tá aí. Viraram o tacho no chão, quebraram o cavaquinho, ferveram a cerveja, cagaram na farofa. Essa feijoada foi pras caralhas. Cara, as coisas só vão escalar daqui em diante, irmão. O clima de primeiro ano de Lava Jato tá muito... Eu não sei vocês, mas eu tô sentindo o clima de Lava Jato 2014. Eu tô sentindo o clima de Lava Jato 2014.
A Lava Jato em 2014, ela estava ganhando espaço, ela estava ganhando corpo, ela se tornou conhecida pela população brasileira depois de agosto. O que a gente tá vendo agora com o escândalo do Master, essa relação do Supremo, essa guerra interna do Supremo, em ano eleitoral, é Lava Jato 2014. Eu não sei se vai ser suficiente pra definir a eleição esse ano, mas eu acho que a vai escalar no ano que vem. Mas de formas absurdas, tipo, sem precedentes. A cagada vai escalar ano que vem de formas sem precedentes. Tipo, porque agora a pica tá envolvendo o Supremo, de fato. A Dernil mandou R$10. VPN? Cara, eu tenho cargo público e postei o cortisol low do Vorcaro com meu rosto e nome escrevendo agora. Acho que estou voando muito perto do sol. Foda-que. Esse é o Brasil, irmão. Esse é o Brasil. Tamo junto, Adorno. Os 10 são. Valeu, Zion. Alexandre de Moraes, nesse caso, qual seria o caminho para solucionar isso, já que, na sua opinião, há um equívoco e na opinião de outros juristas também, né? Muitos já falaram que acharam que realmente é algo equivocado que foi feito por ele. Outros saem em defesa. Mas quem é que poderia freá-lo? Nossa, você tá de sacanagem que essa foi a resposta dele. Reais. Muito obrigado, Pedrinho. Causando todas essa treta possível fim da 6 graus República e tudo isso pra comer mulher com shape. Dito isso, best demais ou não? Vorcari o herói. Cara, se o Vorcaro delatar e derrubar todo mundo, irmão, ele é um herói. Ah, ele fez o que fez. Se o Vorcaro delatar, ele é um herói. Delata, Vorcaro. Nossa. Seria do c... se ele... Vamos lá. Um acordo de delação premiada parte da ideia de que ele não vai dar muitas informações no seu possível depoimento se ele não arregar na CPMI do INSS. Mas seria realmente incrível se ele simplesmente jogasse a ventilador. Imagina! Cara, Vorcaro vamos lá. Vorcaro é um cara vaidoso, é um cara que gosta de aparecer, é um cara que gosta de dar entrevista, é um cara que gosta de falar. Se ele for... Ele não precisa ir, mas se ele for mesmo prestar depoimento na CPMI, isso significa uma coisa. Ele pode não falar nada lá, mas isso significa uma coisa. Que os poderosos de Brasília não estão protegendo ele. E um cara se vê sem opções, ele vai meter o louco. Ele vai fazer o que for necessário pra se salvar. E se for necessário delatar e jogar todo mundo pra debaixo do caminhão, ele vai, cara. Pode ser que ele dê pode ser que ele faça. Vamos lá, vamos viajar aqui sobre o que ele pode fazer na comissão, na comissão parlamentar de inquérito do INSS. Ele pode jogar umas medidas em quem já tá exposto, tipo o Dias Toffoli. Eu acho que eu vou ver ao vivo essa. Ele pode estar cagando no Dias Toffoli. Dias Toffoli tá todo cagado já. Se ele empurrar o Dias Toffoli um pouquinho mais pro precipício e não falar de mais ninguém, sabe? Ele já ganha coisas. Ele já mostra pra todo mundo que ele tá disposto a ir às últimas consequências pra, com geral, se não salvarem ele. Fechou, vamos fazer essa... Vou reagir junto, sabe? Quando que vai ser? Eu não sei quando que é. Então, pode ser que ele faça isso, sabe? Pode ser que ele jogue o Toffoli mais pra... Chute mais a cabeça do Toffoli. E é isso, sabe? Isso. E pronto. Ele fez um acordo pra ir pra lá? Preciso de detalhes, eu não sei. Então pode ser que ele taque mais no Toffoli e não fale de mais ninguém pra guardar isso pra delação premiada. Tipo, literalmente, ele não ganha nada se ele não delatar agora. Porque ninguém tá protegendo ele. Ele tá só se... Sabe, até ano passado havia a possibilidade completamente esquizofrênica de reversão da liquidação do Master. Isso não aconteceu. Cara, ele acionou todos os seus contatos. Cara, ele fez pressão em ministros do Tribunal de Contas da União. Você teve vários políticos fazendo pressão nos ministros do TCU pra tentar barrar a liquidação. Você acha que os seus sócios, segunda-feira, dia 16? Segunda-feira, dia 16, segunda... Ah, tá, dia 23. Fechou. Não, fechou. Então, vou ver. Então, cara, ele fez pressão para que ele conseguisse a venda do Master pelo BRB. Ele não conseguiu. Ele usou seus contatos para reverter a liquidação do Master. Ele não conseguiu.
Todos os seus sócios estão... O cara da Reag, o Mansur se fudeu. O da Reag se fudeu. Tem outro cara que eu esqueço o nome, que foi quase um shadow, um sócio oculto do banco, que cuidava da Grafisa. Eu sempre esqueço o nome desse filho. Sabe, o Augusto, dono de um outro banco lá, o Tanuri, o Nelson Tanuri, ele tá se... Todo mundo tá rodando, todo mundo tá se... Mesmo com uma década de trabalho, uma década de networking político, uma década de... E os caras não estão salvando ele. Mesmo com os milhões que supostamente ele pagou. Então, a Vard, que era o escritório que ele havia contratado, deixou o escritório, deixou a defesa do Vorkaro. Eles defendiam que ele não falasse nada. Mas ele quer falar, ele quer salvar, ele tá se vendo encurralado. Então, mano, ele vai jogar todo mundo pra debaixo do caminhão. Ele não tem esse senso de lealdade política que o Daniel... Que o Eduardo Cunha tinha à época. O Eduardo Cunha não delatou. O Vorkaro não tem esse tipo de lealdade. Então ele vai jogar... Então, sei lá, fazendo minhas apostas aqui. Fazendo uma mera previsão. Segunda-feira vai se confirmar. Eu acho que o Vorkaro vai jogar... Vai falar alguma coisinha ali, vai dar algum tipo de... Ele não vai fazer um discurso catártico e todo mundo. Não vai, nem fuder. Não há a menor possibilidade disso, porque daí ele não sobra nada pra ele entregar na delação. Mas... que ele pode dar uma faiscada no Toffoli extra, isso eu acho que ele pode fazer porque o Toffoli tá entendendo? Ele fez um acordo pra não ter habeas corpus. Não entendi nada. Então, é isso. Sabe? Ele pode estar no Dias Toffoli ali porque faz sentido. O Dias Toffoli já tá na... A defesa de Vorkaro sinalizou que ele não ficará calado. O acordo principal é que ele não entrará com pedido de habeas corpus para se ausentar ou permanecer em silêncio absoluto. Ok, então teremos... Ele vai falar alguma coisa, né? Talvez ele fale alguma coisa. Curioso. Interessante. Dito isso, se a gente tá vendo o UOL se voltando contra o Supremo, se a gente tá vendo o Globo se voltando contra o Supremo, e você ainda acha que nada... Se você ainda acha que isso vai dar enfeijoada, irmão, é porque você não tá... Você tá simplesmente... enlouquecido. De Brasília, o ministro André Mendonça do Supremo. Você já morreu. Você só é... O Tribunal Federal acaba de divulgar... você falar isso, tipo, nada nunca acontece. Nada, imagina, isso nada acontece. É a mesma coisa, sei lá, você tá no ano 1 da Lava Jato, tá ligado? O Paulo Roberto Costa da Petrobras foi preso. Imagina, porra, o diretor da Petrobras foi preso, nada, isso não é nada, pô. Isso nunca tinha acontecido, tá ligado? Tá entendendo? É a mesma coisa, você tá no mesmo cenário, tipo, você tá vendo a Lava Jato prendendo uma galera, no caso, nesse momento não tá tendo prisões, a gente tá tendo algo maior, a gente tá vendo o Supremo em estado de sítio. Decisão em que atende série de pedidos da Polícia Federal em relação às... estado de negação, os caras estão em estado de negação. Investigações do caso Master. Nós temos os analistas Caio Junqueira e Jussara Soares chegando com as informações sobre essa decisão do novo relator do caso. São as primeiras decisões... O fato de que a gente tá aqui... Mano, é muito irônico. Cara, os bolsonaristas passaram 8 anos tentando combater o Supremo. O problema é que eles nunca tiveram a menor chance, tá ligado? O Supremo sempre teve um kill switch, sabe? Um botão de autodestruição pra acabar com o bolsonarismo, que é o processo da Lava Jato que o Flávio tava sendo investigado. Cara, o bolsonarismo nunca teve a menor chance de fazer frente ao Supremo Tribunal Federal porque eles tinham o Flávio. O Bolsonaro, se ele fosse homem, se ele fosse um líder, ele tinha sacrificado o filho e batido de frente com o Supremo. Não, tá ligado? Cara, uma vez eu dei esse exemplo em live, que o Stalin na Segunda Guerra Mundial não entregou o seu... Não negociou a vida do seu filho, ele simplesmente falou... Tá ligado? E o filho dele foi morto depois pelos nazis em um campo de prisioneiros. Porque é isso que você faz quando você é um líder. Você for a família, tá entendendo? For sua família, o que importa é a causa. Aí eu vi gente comentando nesse corte que eu desci esse comentário. Os caras falam, não, o Bolsonaro tá certo, salvar a família, isso é mais importante. Tipo, vocês são bosta, mano. Não querendo ser o cara do balde de água fria, mas ainda nesse cenário em que o Vorkaro decide começar a soltar algumas migalhas, o que aconteceria se, coincidentemente, é claro, Vorkaro decidisse acabar com a própria vida? Eu acho que... algo? Isso seria um desastre.
Isso seria um pesadelo por quê? Não porque, nossa, o que o Vorcaro tem na cabeça dele é realmente muito importante. Mas isso ia trazer atenção pro caso. Uma atenção que eu acho que não é necessária. Tipo, o povão, o brasileiro, esse povo incrível que a gente é obrigado a conviver diariamente, ele ainda está assim, ó. Tipo, por que exatamente você vai querer chamar tanta atenção pro caso, sendo que o brasileiro tá assim, completamente aquilombado, sabe? Se você for caro, isso vai virar manchete mesmo. Isso vai ser... Cara, isso vai ser comentado no país inteiro, sabe? Então, beleza. Legal. O aquilombado de classe de baixa renda, ele sequer sabia o que estava acontecendo no Lava Jato. Eu tô falando do brasileiro de classe média. O classe baixa, bestializado. Tô falando do brasileiro de classe média. É o cara que deu suporte à Lava Jato. É o cara que foi pra manifestação pro Lava Jato. Esse cara, ele ainda tá cansado e tá bestializado. Se caro, eu acho que vai chamar uma atenção que eles não precisam agora. Aí é Tactical Nuke, tá ligado? Mas o cara é Tactical Nuke. Porque a PF já tem o celular do Vorcaro, irmão. Tipo, legal, Vorcaro. E aí, cara, as informações já foram coletadas. Tá entendendo? Too little, too late, tá entendendo? Hit mandou R$10. Valeu, Rê. Eu queimaria cidades inteiras se fosse necessário pela causa. Mentira, sou inofensivo, provavelmente morrerei na minha cidade de Natal. Meu nobre, eu não sou líder de nada. É bom quando você tem noção disso. Tipo, eu não sacrifico a minha família mas eu não me proponho a ser líder. Tá ligado? É isso, eu não me proponho a ser líder de nada. Então, não, eu não coloco minha família acima de não coloco uma causa acima da minha família. O caso do Bolsonaro, não, ele era líder. E ele colocou a bosta da família dele acima da causa. Por isso que ele é um bosta, por isso que o filho dele é um bosta, por isso que toda aquela família de uma bosta. Mandou R$10. O Renan, sabe qual que é o grande acerto do Renan? Não ter filho. Nem sei se ele vai ter em algum momento da vida dele. Espero depois que ele se aposente. A grande decisão dele é que ele não tem filho. É isso. Ele tá livre, ele é um agente livre pra fazer o que ele bem entender. Inclusive, a questão de não ter filho é uma coisa que os bolsonaristas do Twitter gostam de levantar. O Renan não tem filho. Não tem família, vai ter responsabilidade com cada país. Sim. É bom que ele não tenha, que ele daí não tem essa liability, tá ligado? Ele não tem que ficar pensando, tipo, se eu fizer isso daqui, vou colocar minha família em risco. Ótimo. Ele pode fazer. Aí ele pode tomar decisões perigosas. Ele pode se arriscar. Aí ele não precisa ficar se preocupando com o bem-estar da esposa e dos filhos dele. Tá entendendo? É ele por ele mesmo. Ótimo. É esse o game. Tá ligado? Basicamente os caras querem que o Renan tenha uma fraqueza gigantesca, tá ligado? Família é uma fraqueza. Família é uma fraqueza. Considerando que o Nicolas não é só um grifter de bosta. Considerando que o Nicolas não é só um grifterzinho de que só faz as coisas em troca de like. Quando ele arraigou da relatoria daquele projeto lá de tornar o PCC, facções criminosas no Brasil, considerar facções criminosas no Brasil como organizações terroristas, um dos motivos que o Nicolas, o motivo que o Nicolas deu pra ele largar a relatoria e passar pra frente foi justamente tipo, uai, eu tenho medo, uai, uai. Considerando que isso é um motivo genuíno, faz sentido. Faz sentido. Porque o Nicolas tem filho, o Nicolas tem esposa. Faz sentido. Dito isso, ele não pode ser líder. Ele tem medo. Um cara que não tem coragem de sacrificar sua família pela causa não merece ser líder. Ele pode ser, no máximo, mais um dos múltiplos operadores. Aí, beleza. Porque um operador... Aqui tem um líder, os operadores estão aqui. Os operadores podem ter família, podem ser livres. Porque, cara, se um operador aqui não tem coragem de tomar uma decisão pesada porque ele tem medo, outro operador assume o lugar dele. Ótimo, morreu o assunto, cara. Tá ligado? Ninguém precisa fazer absolutamente nada que não se sente confortável. O Nicolas, por isso que o Nicolas não pode ser líder de... Ele não merece ser líder, porque ele é um covarde de... Tá ligado? Ponto. Morreu o assunto. Fini. Beleza? É isso. E nunca vou mudar essa posição. Família é uma fraqueza.
família é uma fraqueza. Dito isso, meia-noite de 20 de fevereiro. Não houve disparos de bombas de tactical nukes no Irã. Beleza? Não houveram disparos israelenses de tactical nukes no Irã. Então, era só shitpost no 4chan. E vocês caíram nessa bosta. Eu sempre falei isso e todo mundo acha estranho. Eu não sou um bom líder, nunca me propus a ser líder nem de trabalho escolar. Dito isso, sou um ótimo segundo homem. Acabou, é um ótimo operador. Tipo, você tem a dignidade de assumir, tipo, não, eu não sirvo pra ser líder. Sou um operador. É isso, faço o meu aqui. Mentira, você é líder do Dark MBL lidos em seu desse chat, segundo um certo homem. É isso. Tem um texto que eu queria ler aqui. Eu vi uma galera compartilhando, eu vi o título desse texto aqui, ele é bem pesado. Eu não li o texto, mas eu tô curioso. É um jornalista do Poder 360 aqui. A Era Moraes está perto do fim. Só pelo título subscreva. Concordo. A Era Moraes está perto do fim. Ela está perto do fim. E eu não estou considerando que o Alexandre de Moraes ele vai deixar o Supremo ou não, se ele vai ser empichado ou não, se ele vai ser preso ou não. A Era Moraes está perto do fim. É isso. Eu acho que os superpoderes dele, ele tá esterçando essa e tá começando a gerar resistência. Esse é o ponto. Isso tá gerando resistência. Quando você tem a UOL falando de abusos do Xandão, quando você tem Daniela Lima vazando informações de ministro, quando você tem a Globo entrando numa cruzada contra o Supremo, ainda ensaiando, mas já Malu Gaspar sendo a protagonista do caso Master, eu acho que o auge do bolso, ele sangra. O Xandão sangra. Ele tá desesperado. Realmente, ele viu o seu auge, que é a prisão do Bolsonaro. Ele conseguiu prender o Bolsonaro. Só que o Bolsonaro está a uma canetada do André Mendonça de voltar pra casa. Receber um habeas corpus. E aí? Parabéns, Xandão. Você atingiu o seu auge. E você não tá conseguindo manter. Acabou. A Era Moraes está perto do fim, guys. Pode ser que o fim da Era Moraes abra espaço para uma Era Mendonça. Sabe? Não sei. Aí depende do André Mendonça. Ele vai decidir o que ele vai fazer. Aí a gente tá falando da possibilidade do André Mendonça iniciar a sua própria cruzada pessoal e a gente segue tomando no... Ele resolve com todo mundo, tá ligado? Aí ele resolve com o Centrão, com o petista, com a direita. Aí, mano, aí, sabe? Ninguém sabe, não dá pra você prever. Ou esse não faz nada. A possibilidade de ele não fazer nada é grande, mas ele já começou fazendo coisas já. Ele assumiu... Ele já começou a fazer coisas. Não sou líder nem operador, sou sudoeste mais um CPF. Se precisarem de mim para carregar chapa de aço para nossos tanques no nosso complexo militar, podem me chamar. Posso até diminuir 20% do meu salário. Absolutamente based, mano. Eu também sou só pro CPF, mano. Eu operador, eu sou streamer. Há um conhecido ditado na aviação, segundo o qual o piloto novato não derruba avião: o excesso de confiança e arrogância que muitas vezes decorrem da experiência são a causa da maior parte dos acidentes aéreos. O universo da política não está imune a esse fenômeno. A história nos conta que regimes autoritários e seus ditadores também seguem a mesma toada. Não percebem que o contexto mudou e insistem em repetir o roteiro ao qual foram acostumados. Quando se dão conta, sua cabeça está a prêmio. Foi assim a década do regime militar brasileiro iniciado em 1964. O regime foi aplaudido e a repressão tolerada pela imprensa enquanto se voltou contra guerrilheiros, mas tornou-se politicamente insustentável quando atingiu estudantes, artistas, jornalistas e setores da classe média. Foi só o Xandão começar a achacar jornalista da imprensa tradicional que as coisas começaram a mudar muito rápido. Cara, eu acho que essa mudança tá sendo tão brusca quanto foi a queda da cultura woke nos Estados Unidos. Foi o Trump ganhar, antes mesmo de assumir a presidência,
Tava todo mundo já fechando o departamento de DEI, cancelando o projeto, engavetando o filme, a toda. Tudo mudou muito rápido, cara. Em 2 meses, foi literalmente terra arrasada. Pra hoje, você ter, tipo, a série mais hypada do momento, basicamente todos os protagonistas e personagens relevantes são brancos. O protagonista é um homem branco, hétero, honrado, sabe? Um cara de bom coração. Sabe? É isso, as coisas estão mudando muito rápido. Tipo, se Cavaleiro dos Sete Reinos tivesse sido filmado em 2020, seria um desastre. Como foi filmado, foi produzido entre 24 e 25, cara, a gente tem uma série espetacular. E aí? Sabe, as coisas mudaram muito rápido. As coisas estão mudando muito rápido aqui também. Algo semelhante parece estar ocorrendo neste momento no país. Enquanto a ditadura do Supremo, encabeçada desde 2019 por Moraes, serviu para sufocar o bolsonarismo e a direita, tidos pela grande imprensa e pela intelectualidade brasileira como radicais, se tem uma coisa que o bolsonarismo não é radical, eles são uns bostas, os mecanismos jurídicos excepcionais foram tolerados pela opinião pública. Agora, com um cenário composto por um Bolsonaro debilitado, Bolsonaro, cara, segundo peritos da PF, com possibilidade de ter uma morte súbita, ou seja, morrer a qualquer momento. E um STF que pretende blindar negociatas de ministros, a situação muda de figura e a conduta da corte já não é tolerada da mesma forma. Moraes está fazendo o que sempre fez. O que tem de absurdo Alexandre de Moraes ter intimado o presidente de um sindicato a depor? Ele sempre fez isso. Não mudou nada. O que de diferente o Moraes fez ao prender burocratas da Receita Federal? Nada. Ele fez isso ele faz isso desde 2019. Tá entendendo? As coisas estão mudando. Cara, a gente tá... Olha, eu não tô zoando agora. A gente tá há não muito tempo de você ver críticas às condenações dos presos do 8 de janeiro sendo feitas na Globo News. Eu não tô... Parece absurdo o que eu tô falando aqui agora. Mas eu acho que a gente não tá muito longe de ver algum jornalista ali criticando as condenações dos presos do 8 de janeiro na Globo News. Não estamos longe disso acontecer. Algum jornalista vai falar em algum momento. Em algum momento ele vai falar isso. Mano, principalmente girando em torno do tempo das condenações. Tipo, cara, 17 anos é um pouco demais. Certo? Não, peraí. China, antes de falar do Irã. Venezuela. Olha o regime na Venezuela. Olha o regime na Venezuela. A que assumiu a presidência lá, cara, tá vendendo até as calcinhas pra conseguir apaziguar a relação com os Estados Unidos. O regime tá sendo despedaçado desde o dia 6 de janeiro. Tá entendendo? Desde o dia 6 de janeiro o regime tá sendo completamente despedaçado. Você acha mesmo que o Alexandre de Moraes, que nunca não teve uma fração do poder de Nicolás Maduro, vai conseguir sustentar os seus superpoderes? Quando todo mundo tá se virando contra ele? É muita coisa. É 3 de janeiro. É muita coisa. Tipo, eu tô só comparando aqui um de fato ditador e um cara que acumulou muitos poderes. Um regime emergencial, basicamente. Sei lá, cara. Foi literalmente de um dia pro outro que o Maduro caiu, cara. Os tempos mudaram, a roda da fortuna... Vai lá, o Moraes tá fazendo o que sempre fez. O que mudou foi a crítica. Os tempos mudaram, a roda da fortuna gira, os interesses trocam de mãos. Durante anos, decisões abusivas foram toleradas em nome de uma finalidade política considerada virtuosa por certos setores. Mas o que antes era visto como aceitável passou agora a ser percebido como arbítrio, e só Moraes não enxerga. Quando... Após a decisão pelo afastamento de Toffoli, o sorteio do Supremo redistribuiu o caso Master a André Mendonça, acreditei que pudéssemos estar diante de um novo Geisel, que Mendonça seria escolhido pelos colegas para comandar uma espécie de reabertura do país. Ao ver Moraes perseguir servidores da Receita Federal, penso que talvez
ainda tenhamos que suportar seus abusos por mais algum tempo. No entanto, é evidente que Moraes está mais fraco do que nunca e, em desespero, dá gritos de agonia diante da percepção de que o poder começa a lhe escorrer pelas mãos. Eu vi gente tentando argumentar que não, essas decisões do Xandão não são desespero. Mas Brother. o Torresmo mandou R$10. Isso só prova como o Bolsonaro era um veio broxa. O Lula tá literalmente arrombando o Supremo e aquele Bolsonaro só ficava no gogo. Pior. Maldito, votei naquele veio broxa. Eu falei agora há pouco, acho que você não tava na live, eu falei agora há pouco. O bolsonarismo nunca teve a menor chance de fazer frente aos... Primeiro, a guerra que o bolsonarismo... A guerra que o Bolsonaro travou com o Alexandre de Moraes foi uma guerra que o Bolsonaro buscou. Primeiramente, vamos deixar claro aqui. A guerra, o bolsonarismo buscou confronto com o Supremo. A timeline é essa. O início da disputa se dá com Bolsonaro. Bolsonaristas atacando a filhinha do Xandão. E a coisa escalou e virou aquela inquérito. Bom, o Bolsonaro buscou confronto com o Supremo, que o Supremo não era um problema até 2019. Ele calvou a pauta. Ele calvou a pauta, entrou numa guerra que ele não podia ganhar. O problema é que o Bolsonaro, ele arrumou a briga com a Suprema Corte, sendo que a Suprema Corte tinha um botão de autodestruição do bolsonarismo, que é a bosta do Flávio Bolsonaro. Beleza? O Toffoli sentou no processo dele da Lava Jato e o resto é história. O que o Bolsonaro ia fazer contra o Xandão, sendo que a qualquer momento o Toffoli podia acionar o processo e derrubar o filhinho dele, prender ele e fuder com o resto da família. É isso. Não tinha. O bolsonarismo nunca teve a menor chance de fazer qualquer coisa contra o Supremo. Não que PT tenha como fazer algo contra o Supremo. Todo o aparato político brasileiro, ele tá até o pescoço enrolado em condenações e processos que estão parados no Supremo Tribunal Federal, que a qualquer momento os ministros podem acionar e derrubar esses caras. Mas o PT sabe jogar o jogo. O bolsonarismo nunca não teve tempo de fazer infiltração de máquina, nem é interesse deles. Infiltração de máquina é um processo de 20 anos, caras. Infiltração de máquina é um processo de 20 anos. Se a missão começar hoje, não é amanhã, nem semana que vem, nem se o Renan ganhar, ou em 2027. Não, hoje, dia 20 de fevereiro de 2026, hoje, se a missão começar um processo de infiltração da máquina hoje, talvez, daqui a 15 anos, a gente começa a ver resultados. A gente começa a ver procuradores, desembargadores, juízes, toda a máquina, a gente consegue ali, sei lá, vislumbrar 20% da máquina brasileira com simpatias pela missão. Que é mais ou menos o que a gente tem do PT hoje. A gente tem, sei lá, uns 40% da máquina e uns 70% do judiciário tem simpatia com o Partido dos Trabalhadores. O PT tá desde a década de 80 nessa marcha. E mesmo assim o PT se na mão da Lava Jato. Então, a longa marcha das instituições é importante? Mas o PT se com uma operação policial. Então, nem esse poder, que parece ser interminável, de fato é ilimitado. Ministros indicados por Lula e Dilma votaram, ajudaram deram suporte à Operação Lava Jato, quando era conveniente a eles. O Dias Toffoli, que foi indicado pelo Lula, ele negou o pedido de Lula, pedido constitucional de Lula, para ir no velório do seu irmão. Ele negou. O Dias Toffoli falou, não, você não vai. E o cara foi indicado pelo Barba. Então, beleza, você pode. Essa infiltração de máquina é importante em todos os sentidos. Mas leva muito tempo e não é poder ilimitado. Então o PT tá jogando esse game. O PT joga esse game. O problema é que a questão é... legal, faça infiltração de máquina, tenha os seus procuradores, os seus juízes, pessoas na academia, alunos, professores, reitores, consiga, sei lá, ter 30% da máquina brasileira, 30% da catedral e do deep state brasileiro com simpatias com a missão. Ainda assim não é poder ilimitado. Não dá, sério. Então,
O bolsonarismo nunca teve a menor chance de lutar uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Quem tá fazendo esse confronto ao Supremo Tribunal Federal hoje é a burocracia brasileira. É a Polícia Federal. É a Receita Federal. É mídia. Agora é a mídia entrou. Forças que realmente podem fazer frente ao Supremo. Cabe agora às forças políticas, que são todas encralacradas até o pescoço com questões dentro da Suprema Corte, aproveitar. Basicamente é o Estado em autofagia. É o Estado brigando contra si mesmo. A guerra que a gente tá vendo agora é uma guerra civil dentro do Estado brasileiro. Da máquina do Estado, não do governo, da máquina do Estado. Agora cabe aos nossos honrados e ilibados senadores, deputados, que eles aproveitem a oportunidade e vão pra cima com tudo do Supremo Tribunal Federal. Pedindo impeachment do Toffoli, pedindo impeachment do Xandão, porque depois que você abrir essa caixa de Pandora, não tem como fechar de novo, irmão. Depois que você conseguir tirar o primeiro ministro do Supremo através de um pedido de impeachment, através de um impeachment no Senado, acabou pro Supremo. Porque para sempre os senadores terão a certeza de que, se a gente se blocar, se a gente se fechar, a gente pode derrubar o ministro. Aí vira uma guerra fria. Aí a gente vai viver um estado de guerra fria e talvez, quem sabe, num cenário ideal e muito distante, talvez a gente consiga ver um fortalecimento do poder legislativo. Quem sabe, sabendo que, um ministro do Supremo que tem noção de que, ok, se eu atacar esse senador aqui, ou esse deputado pode tentar fazer pressão nos senadores, e os senadores, sabe, com uma ideia de vamos dever favores, aquele jogo partidário, cara, toda essa putaria, eles podem se juntar, se blocar e derrubar um ministro. Afinal de contas, a prerrogativa é exclusiva do Senado. O Senado pode derrubar qualquer ministro do Supremo a qualquer momento, por qualquer motivo. Ah, mas só dá pra derrubar se eles fizerem um crime. Qualquer motivo. Então, se a gente derrubar o Toffoli, ou melhor, a gente não, se os senadores derrubarem o Toffoli e a gente fizer pressão nos senadores, talvez a gente volte a ter um legislativo ganhando poder. E pro executivo é a melhor coisa que vai acontecer. Porque, mano, o executivo exerce o seu poder ali e bloca e derruba ministro. E, mano, como eu disse, se o Toffoli for empichado, de preferência empichado, ele não pode renunciar. Ele tem que tomar um impeachment. Se Dias Toffoli tomar o impeachment, o precedente tá aberto. E não tem como voltar atrás. Como eu disse, sangue na água. Se tiver sangue na água, irmão, acabou pro Supremo. O Supremo nunca mais vai ter o poder que conseguiu. O Supremo vai perder todo o poder que eles conseguiram acumular ao longo dos últimos 10 anos. Eu vejo dessa forma. Tiago mandou R$10. Olha, Thiago. Só pra você ver como a direta é burra, a Limão Rosa pode ir tocar no Lollapalooza. E Vigado falando, olha lá, o MBL é de esquerda porque tá tocando num evento de esquerda. Eles não têm a menor noção de tomar os lugares de poder, por isso sempre perderão. E outra, só de cogitar a possibilidade do Limão Rosa tocar no Lollapalooza já é engraçado, é bobo pra caralho. Concordo, mas antes de estar na máquina precisamos de voto e apoio popular. O PT era cool na década de 90, os jovens da época estão na casa dos 50 e são máquina. A infiltração sempre é gradativa, não ejacule precocemente, relaxa. Esse é o game. Relaxa. Sabe, o tempo está ao nosso lado, o tempo está ao nosso favor. E a direita brasileira é burra pra... A direita brasileira é muito burra. Essa é a grande merda. A gente tem que lidar com um monte de peão. E eles caem num nível de interpretação da realidade muito tacanho. Eu mostrei pra vocês, eu não sei se foi pro canal, mas eu mostrei pra vocês aquele clipe do Gengivão, do Alan dos Santos, tentando desarticular a manifestação que a Nicole convocou, supostamente contra o Dias Toffoli. Porque, esse é o jogo do Lula. O Lula vai indicar o Pacheco.
Mano, indica o Pacheco. É muito menos sobre qual ministro tá caindo, qual pessoa vai subir pra Suprema Corte, e muito mais sobre... Houve um processo de impeachment e o ministro da Suprema Corte caiu. Isso é mais importante. Esse é o elemento mais importante. Inclusive, isso é o mais importante. Tipo, outra. O Dias Toffoli tá há 20 anos na corte. Ele conhece todo mundo. Ele faz o que ele bem entender na corte. O Pacheco, se ele assume o cargo, ele vai levar uns bons meses, aí, quem sabe até alguns anos, pra conseguir se aclimatar à casa e, sabe, começar a exercer o seu poder internamente. Então, cara, sim, os caras estão reclamando. Os bolsonaristas não querem. Os bolsonaristas estão blindando Dias Toffoli. É isso que eles querem. O Zanin não fez nenhuma até agora. O Flávio Dino não fez grandes cagadas até agora. Sabe? Porque esses caras chegaram ontem na Suprema Corte. Então esses caras vão demorar pra fazer alguma coisa de fato. Sabe? O Xandão chega em 17, ele só vai meter o louco de 19 em diante. E olha o que ele tá fazendo agora. Então, meu irmão, corta o Toffoli. O Toffoli tá 20 anos ali, cara. Então, indicação, mano. Só quero o Supremo sangrando. Os caras são burros. O bolsonarista é burro. Mentira, o bolsonarista não é burro. Eles são brifados. Por quê? A última pessoa que quer Dias Toffoli fora do Suprema Corte quem que é? Flávio Bolsonaro. Porque quem garante a liberdade do Flavinho é o Dias Toffoli. É óbvio que ele não quer a queda do Dias Toffoli. Então, imagina esse merda na presidência da República. Imagina se o bosta do Flávio Bolsonaro ganha a presidência da República. Ele não vai fazer nada. Ele vai ser estúpido. Maqui Torresmo mandou 10 reais. Olha, meu nobre. Mas e se o Bozo tivesse o que positivo e ao invés de brigar, comprasse a mídia, indicasse um diretor da PF e fizesse ele puxar o tapete do STF, arrumando um jeito disso cair com algum ministro dele? Mas aí o Bolsonaro deveria ter QI positivo, tá ligado? Aí o Bolsonaro deveria ter um QI positivo. Tipo, em vez de brigar com a mídia... Não. Mídia. Vem cá. Coloco vocês debaixo da minha asa aqui, ó. A gente vamos trabalhando junto, pô. Que é isso? Rede Globo, pô. Ô, Globo. Vamos trocar ideia aqui, Rede Globo, tá ligado? Porque a não ser que você tenha os meios e o plano... A não ser que você tenha o plano e os meios para fechar a Rede Globo, você não briga com a Rede Globo. Tá claro aqui, né? Eu espero que nenhum de vocês seja bobinho, sabe? Inocente. Se você não tem um plano e os meios pra fechar a Rede Globo, você não briga com eles. Você deixa eles quietinhos, tá ligado? Sabe? Vamos manter a relação a melhor possível aqui. Sabe? Bolsonaro, se eu não me engano, ele teve a oportunidade de caçar a concessão pública da Rede Globo no seu mandato, né? Ah, ele teve. 20 de dezembro de 2022. Ele teve, pô. Boa, filho da puta. Foi 20, ele já tinha perdido. E ele renovou a concessão da Globo, pô. Ô, que fofo, cara. Filho da, sabe? Ah, legal, a Globo podia ter voltado 10 dias depois. Mas, cara, cancele a concessão dos caras, não renove, manda pra não vai renovar essa bosta, não se fez isso aí. Por exemplo, hoje, se eu tivesse os meios de ação, inclusive eu já falei a minha ideia já. Se eu tivesse os meios, eu iria realmente buscar acabar com a rede. Como não dá pra tirar a concessão, porque agora foi renovada por 15 anos, né? Obrigado, muito obrigado, Bolsonaro, que a concessão deles foi renovada. Eu iria quebrar o monopólio da Rede Globo. Eu ia encerrar o sistema de afiliadas. Eu iria acabar com o sistema de afiliadas. Não, acabou. Ô, Rede Globo, é o seguinte. Ou você vai ter vai ser a Globo. A Globo. Ou, sei lá, vamos limitar as emissoras aos seus estados. É isso. Tipo, aí a gente vai longe. Daí a gente pode fazer uma coisa bem legal. Daí, ó, Rede Globo, é o seguinte. Você vai ser limitado ao seu estado de origem. A Rede Globo a Rede Globo, como existe hoje, ela só vai existir no Rio de Janeiro, mas você pode transmitir pro Brasil inteiro. Mas a programação e tudo que você vai fazer é Rio de Janeiro. Só. O que vai acontecer é que uma pessoa que mora aqui no Paraná
Ele pode até gostar dos programas da Globo. Mas, cara, os problemas locais daqui, ele não vai assistir. Por quê? Porque a Globo só transmite coisas do Rio. Então todos os jornais, tudo é Rio. Um cara aqui do Paraná não vai querer ver essa... Ele vai optar por assistir a emissora que vai transmitir coisas locais. Não tô falando de programas ficcionais, tô falando notícia mesmo. Ele vai trocar esse TV. Não, caralho, eu quero ver o que tá acontecendo em Curitiba, não quero ver. Acabou a SPTV. É isso que eu faria. Vamos nucar a Rede Globo. O ideal seria acabar com o monopólio, né? Mas, tipo, acaba com o modelo de afiliadas. Acaba com o modelo de afiliadas. A Globo pode transmitir o Brasil inteiro ainda. Legal, transmite aí. Mas, sabe? Acaba com a afiliada. Eu adoraria fazer isso. Esse seria um caminho que eu seguiria pra tentar limitar o tamanho da Rede Globo hoje, tá ligado? O jornal físico, não. O jornal físico nem encosto, mas seria a TV. É isso. Eu sei que é fácil de contornar. Eu não sei se é o quão fácil de contornar. Eu sei. A questão eu queria encerrar o sistema de afiliadas e fazer uma limitação da venda de conteúdos entre as emissoras regionais. Tá entendendo? Aí a gente limita. Não. Novela? Não. Você pode. Emissora da Amapá. Você pode comprar uma novela produzida pela Rede Globo daqui a 5 anos. Regionalização das televisões. Eu gostaria de fazer uma regionalização das emissoras de TV. É isso que eu gostaria. Eu gostaria de fazer isso. Isso que seria o negócio que eu faria. Mas como eu não tenho os meios, eu não tenho nem plano, não tenho como fazer uma... Só avança. A gente só se vira aqui e vai avançando e cantando e seguindo a canção. Beleza? Salve, Renato. Fiquei uns 10 minutos na live pra lá das 11 e voltei agora. Qual a pauta? A mesma ainda. Financiamento de emissoras regionais? Tem que ter financiamento de emissoras regionais. Tem que ter. Sou favorável à ideia de financiamento de emissoras regionais. Bom, anyway... A gente só tem que nucar a Rede Globo, beleza? A gente só precisa nucar a Rede Globo. Qual vai ser o método, qual vai ser o meio, irmão? Tá aberto pra debate. É isso. Ao ver o Moraes perseguir servidores da Receita Federal, penso que talvez ainda tenhamos que suportar seus abusos por mais um tempo. No entanto, é evidente que Moraes está mais fraco do que nunca e em desespero. Dá gritos de agonia. É porque, assim, sabe o problema? Na questão da análise da análise analisar Alexandre de Moraes é um problema pra direita brasileira, porque 90% da direita brasileira é formada por peões que enxergam em Alexandre de Moraes um cara, um super vilão. Os caras enxergam Moraes como um super vilão. É bobo. Aí, daí que vem os comentários, tipo, eu escrevo, Moraes está desesperado. Tipo, uma decisão absurda de prender agentes da Receita, isso é desespero. E o pessoal fala, não é desespero, isso não é desespero. O Supremo pode tudo. E amigo, para de ser peão, velho. Para de ser peão. Tá entendendo? Tipo, nota as coisas, aprende a analisar as coisas. Então, eles enxergam o Xandão como um super vilão, eles dão uma aura que o Alexandre de Moraes não tem. Aí, cara, esses caras sequer conseguem enxergar que o Alexandre de Moraes, ele está desesperado, ele está acuado. Ponto. Ele está acuado. Meu pai vê o Xandão como um demônio. É bizarro, cara. É bizarro. Isso é bizarro e uma forma completamente jeca de analisar a realidade. Acho que é o Voldemort, é o Nemesis. Eles acreditam que o presidente da república não tem poder nenhum. É bizarro. Aí, mano, não tem como lidar com um peão, velho. Em desespero, dá gritos de agonia diante da percepção de que o poder começa a lhe escorrer pelas mãos. Estamos no início de um processo complexo e longo que dissolve uma ditadura da toga. Cego, Moraes, o mais arrogante dos ministros, ainda acredita poder voar sozinho, sem seus instrumentos auxiliares de voo, os juristas pelegos, a velha imprensa conivente e a intelectualidade acadêmica subserviente. Não pode toda a ditadura sustentada por um punhado de interesses, geralmente vulgares. A ditadura do STF não é diferente. A queda de Moraes pode não ser agora, mas virá logo. Subscreva. Virá logo. É isso. O mal dura, mas eu acho que o peão talvez o peão esteja começando a acordar. Eu queria acreditar em você, mas não tem essa esperança. Brother, leia o texto, cara.
Eu acho que ele não leu o texto, eu acho que ele só viu o início aqui, a Era Moraes tá perto do fim. Queria muito acreditar. Tipo, peão, velho. Ô, peão. Tá entendendo? Tipo, brother. É difícil. Aí é difícil tentar ajudar uns caras desse, tá entendendo? É difícil, cara. É difícil tentar ajudar uns caras desse. Bom. No fim do dia, rapaziada, apenas monitorem a situação. Apenas monitorem a situação, porque as coisas estão mudando muito rápido. Muito rápido mesmo. É isso aí.